Fala pessoal, estamos aqui no mais episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo o João Kotzen. Tudo bem, João? Tudo bom, Como é que Cláudio? tá E as aí? coisas? Tranquilo? Tranquilo, ótimo. Novos desafios, João? Sempre novos desafios e com um compromisso inspirador. E ele também é CEO da InovaDec. Sim, Innovadeck. Uma empresa que tem um propósito, uma missão ambiciosa. E João, como que surgiu isso aqui? Eu tô vendo aqui que você, cara, era projetista, engenheiro e agora se meteu com ESG? Você vê que coisa, né? Na realidade, ESG, não existe um profissional com uma formação que forma um ESG. Uma pessoa com esse propósito, que fez uma faculdade de ESG. ESG é uma complementação das formações. Né? Então, cada uma das pessoas que estudam tem um dos pilares do ESG, ou que pode ser, né? Já falando da área ambiental, da área social, da área de governança. Normalmente, a história de vida do profissional faz com que ele sustente ESG em um desses três pilares. Isso é algo muito comum hoje. As pós-graduações, hoje existem instituições muito sérias levando esse tema que é um tema do momento. Eu acredito que realmente o momento que nós estamos vivendo, ele fala de ESG o tempo todo. Né? E João, por que eu devo implementar o ESG na minha empresa? Então, quando falamos em environment, social, governance, quando nós falamos no ambiente, no social e no governança, primeiro, todas as pesquisas de grupos e instituições, Cláudio, muito importantes, hoje trazem o seguinte indicativo. As novas gerações de consumo, pessoas, os consumidores, sejam eles de serviços ou da prateleira de um supermercado, essas pessoas estão interessadas em saber o compromisso da empresa, de quem elas estão comprando. Entendi. É o primeiro ponto. Qual o compromisso que essa empresa tem com o meio ambiente, com a saúde mental dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, se a governança ela é feita de uma maneira transparente, responsável. Então, esse desenho que surgiu, ESG, que surgiu, já se fala em sustentabilidade há muitos anos, mas foi Kofi Annan, a ONU, Organizações das Nações Unidas, Kofi Annan, ele trouxe um desafio a alguns CEOs de várias empresas do mundo, tentando demonstrar a eles a importância. A ONU ela é uma precursora do meio ambiente no mundo. Traz os pactos globais, ela tenta organizar e alertar nos alertar a humanidade sobre o que nós estamos fazendo nessa residência, ao qual alugamos e nos sentimos dono dela. Entendi. E João, pode-se dizer que a empresa que implementa ESG, ela tem um diferencial? Absurdo. Hoje, a mudança de consumo, principalmente, Cláudio, para a geração Z. A geração Z, ou vamos colocar até os 35 anos de idade hoje. Você vê uma boa parte dessa moçada interessada em olhar para o produto e saber sobre selos, o compromisso com o meio ambiente, se é uma empresa que faz um trabalho de sustentabilidade por trás de seus produtos, que se preocupa com a saúde dos colaboradores. Então, essas empresas que trabalham em ESG, que tem esta pauta, que o grande desafio hoje é colocar a pauta ESG dentro das empresas. É principalmente fazer com que os CEOs, que os diretores, se atentem para essa tendência mundial. De primeiramente olhar para o meio ambiente e saber o que é que nós estamos consumindo. Os jovens, eles estão interessados nisso. Tanto é que é comum. Cláudio, eu sou da época, não sei se você, na minha época, cara, eu não sabia nem o que era lixo reciclável. Andava pela rua, aquela distinção, né? Nada disso. A gente andava na rua, no interior do estado de São Paulo, jogava garrafa aqui, jogava plástico de um lado, muitas vezes jogava até no lixo. Você não tinha uma consciência da importância disso. Nós trabalhávamos, Cláudio, como se os recursos do planeta fossem infinitos. Hoje nós sabemos que não é. Precisei chegar a quase 60 anos de idade e hoje, com acesso a todas essas instituições, a esses gráficos, a esses números incontestáveis sobre a nossa crise planetária,
em que um homem como eu, fiquei pasmo com os dados em que eu consegui ter acesso. Agora, Um deles, para você ter uma ideia, em 2019 a ONU disse que até 2050, daqui a 25, 26 anos, teremos no oceano mais plásticos do que peixes. olha só. Isso é tudo que nós estamos assistindo hoje, Cláudio, a alta temperatura, a emissão de carbono, tudo isso vem sufocando o nosso planeta, vem sufocando nós humanos. O planeta está febril, está demonstrando isso de inúmeras maneiras. Onde está a nossa sensibilidade para tentar perceber que, olha, fazemos parte disso? Agora, João, você falando aí um pouco do ambiente, o ESG é só meio ambiente? Não, esse é um outro engano. Ao contrário, a sustentabilidade e as preocupações com o meio ambiente são de muito tempo. Mas a parte mais inspiradora e mais comprometedora e prática veio com o ESG, tratando do ambiente, que é um pilar. Quando se fala em um meio ambiente, se trata dessas preocupações com os recursos naturais, com a renovação desses recursos. E quando se fala em social, é a preocupação com nós humanos, com a qualidade que nós estamos trabalhando. Cláudio, ao longo da minha trajetória, eu também, além de trabalhar na parte empreendedora, eu sou psicólogo de formação, psicanalista, atendo dentro de um consultório. E o que mais me inspirou, me motivou a buscar o ESG, foi compreender que eu estou fechado dentro de um consultório, atendendo inúmeros profissionais que estão adoecendo em função do seu ambiente de trabalho. Olha só. Eu quero, além do meio ambiente, nós adoecemos o meio ambiente, o meio ambiente pode nos adoecer, a governança, o trabalho social, a condição de trabalho hoje, a depressão e outros índices, ele só vem multiplicando, escalonando cada vez mais. Onde nós estamos? Nós estamos com um planeta adoecido e com os humanos que adoeceram esse planeta também adoecidos. Olha só. Então, o SG vem trabalhar isso, trabalhar essa parte social atente-se a isso, sem diminuir lucros. Ao contrário, vem trazer longevidade, sustentabilidade para esse lucro. Vem fazer com que as empresas elas cresçam de uma maneira organizada. Uma empresa sólida hoje, ela precisa manter bons talentos dentro dela. Hoje, essa geração, as pesquisas, a maioria delas indicam que o quarto item interessante é o quanto que eu vou ganhar numa empresa. Eles procuram um compromisso, a qualidade de vida que eu terei dentro dessa empresa. Agora, João, Então você retém talento. seguindo essa linha sua aí, de alguma forma, isso reflete na reputação da minha empresa? Diretamente. Hoje, para você ter uma ideia, existe GRI, que é um relatório que as empresas sérias, que têm a sua agenda em ESG, fazem um reporte anual relatando o crescimento nesta agenda, o quanto estão investindo. Tá? E nós estamos falando de trilhões de dólares para os próximos 5 anos em investimento em ESG no mundo. Olha só. Isso, eu tenho esse comprometimento. Existirão, mediante a um relatório, você pode consultar qualquer boa empresa comprometida em ESG, ter acesso a esses relatórios e lá elas dizem o porquê são comprometidas com esse relatório. Claro que existe toda uma técnica, existe uma formulação, uma regra para poder apresentar esse relatório, mas pelo menos você passa a ter uma noção do que esse relatório, do que essa empresa está investindo dentro de ESG. Isso torna, Cláudio, surpreendente a maneira com que as pessoas trabalham melhor dentro da empresa com essa agenda. Você você cria um ambiente de trabalho mais saudável, você cria um ambiente com diversidade, com inclusão, com equidade. Não é? Agora, João, Uma coisa que não existe atualmente. você vê que precisa também ter uma mudança de cultura dentro da empresa para implementar um ESG? Você tocou num ponto fundamental, Cláudio. Essa cultura, que a cultura ela é, em seu conceito, ela é um conjunto de regras e valores que uma empresa adota para seu funcionamento.
Existem muitos aspectos dentro da empresa que são tácitos, que são ali bem guardados, estão em um local onde muita gente não tem acesso, onde aparecem os preconceitos, onde aparece o racismo, onde aparece traços de invulnerabilidade, onde aparece traços de abuso junto aos seus colaboradores. Então, a cultura empresarial hoje, cada vez mais, ela está envolta a colocar lideranças. Novas lideranças engajadas junto ao ESG. Porque esse olhar macro não é um olhar único para o meu retorno exclusivo financeiro. É o meu olhar para o que eu posso fazer, não só com o meu lucro, não só o ROI, né? Não só é interessante o ROI, é importante, claro que é importante, a lucratividade não se pode, uma empresa vive disso. Mas sabe, Cláudio, é interessante perceber, quando uma empresa adota esse tipo de agenda mais responsável, prepara as pessoas, prepara a sua liderança. Hoje, o maior problema para se instalar uma agenda ESG, nós estamos falando dos CEOs, nós estamos falando dos diretores, aqueles que deveriam ser responsáveis para instalar top-down. Necessariamente isso precisa vir de um ciclo, de um board muito bem alinhado com esses propósitos, e esse alinhamento ali, ele transforma essa cultura de uma empresa, demonstrando a possibilidade de ganharmos todos juntos. Você acabou de dizer isso aqui há pouco. Isso dentro do ESG, são chamados stakeholders. Stakeholders aqui grupo interessado, não são as pessoas interessadas, todas. Eles ousam dizer que ESG é uma nova forma de um capitalismo diferente, mais responsável. Sim. Né? Trazendo esse olhar. Antes de pensar como eu posso o que eu vou fazer para eu ganhar dinheiro com essa empresa, o pensamento é, o que eu vou fazer para que todos que trabalhem comigo ganhem dinheiro comigo, né, nesse empreendimento. Esta mudança. Né? Ganhar dinheiro, sustentar, dando longevidade, utilizando de muita inovação para sair dos processos acomodados dentro da empresa e tentar fazer novos projetos para que possa ter rentabilidade, para ter uma economia circular e não uma economia linear, aquela em que vai e descarta no final e não administra isso. Isso que eu ia perguntar para você, isso tem relação com a economia circular e linear? Exatamente. O SG ele trabalha frontalmente com a economia circular. O material de reciclagem, né? O quanto que a empresa consome de água, se a energia, existe a possibilidade de ser uma forma de energia nova, uma energia sustentável. Nós temos ainda, infelizmente, números alarmantes de consumo de energia no mundo, ainda carvão. Estados Unidos, China, esses países eles geram a sua energia em função de um resíduo finito, o carvão. Exato. O Brasil nós temos uma posição muito destacada. A nossa energia é a energia mais limpa do mundo. 85% da energia do Brasil ela é de forma renovável. Que ferra a gente as queimadas, né? Mas em parte, considerando que são das hidrelétricas, hoje existe um percentual da eólica, hoje existe do biocombustível, enfim. Existe uma série de inovações. Quando você instala, Cláudio, é uma mentalidade. Eu gosto de falar em mentalidade, não em mindset. Né? A mentalidade cultural é uma mentalidade de administrar meu negócio com este olhar diferenciando. A cada passo que eu dou, num planejamento que eu vou fazer com a minha empresa, estabelecer as metas em que daqui a um ano eu quero estar dentro de uma agenda ESG. Vou fazer um âmbito social. Quero ter uma quantidade de colaboradores, né, com a maior diversidade possível. Essa diversidade ela é rica. Essa diversidade de pessoas que inova. Porque você tem aparelhos cognitivos absolutamente diferentes, com culturas diferentes. Então, o olhar passa a ser diferente. Quando você mantém uma equipe absolutamente homogênea, identificada nesse sentido, com um único olhar e um único sentido, você perde um olhar diferenciado de alguém, de uma etnia diferente,
que venham de uma forma cultural diferente. Então, a diversidade ela é sinônimo de inovação. Então, algumas empresas têm em sua pauta objetivos e metas para cada ano e subindo essa diversidade, né? Em termos de raça, em termos de etnia, cultural, enfim. Trabalhando tudo isso para equalizar, para tornar isso rico. Você entrar em um ambiente e você ter ali pessoas de diversas culturas, diversas etnias, cada um com suas ideias, né? Porque vem naturalmente, a sua base vem de origens diferentes. Então, trazem contribuições diferentes. Agora, João, falando um pouco de pessoas que você tocou aí, a parte da saúde mental, como fica dentro do ESG? Ela está no pilar do S, do social, né? Eu gosto de falar de programa de saúde mental. Excelente. Né? Essa é uma área que eu me dediquei 30 anos da minha vida. Que, inclusive, você pivotou para ela, né? Foi, claro. Um engenheiro que pivotou para humanas, né? Essa parte da minha vida é interessante porque, você imagina, eu tinha uma empresa com 200 funcionários e comecei a entender que o problema estava nas pessoas. Comecei a dar treinamentos para eles. Né? O primeiro inteligência emocional no Brasil eu trouxe isso há praticamente 40 anos atrás. Então, à medida que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho com meus funcionários, na época, eles se tornaram colaboradores. Eles se tornaram pessoas participativas dentro da empresa. O que aconteceu? Os meus sócios... João, você está se dedicando demais a isso. Eu já estava apaixonado por essa área. Então, de desenvolvimento pessoal. Então, foi aí que eu tentei buscar. Outras empresas me chamaram. João, o que você fez com isso aqui? Porque quero que você faça com a minha também. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Tenho uma grande amizade com os meus sócios até hoje. Mas acontece que a direção me fez caminhar para uma faculdade de psicologia, para uma formação em psicanálise, agora para um MBA, para uma pós-graduação em ESG. A paixão por pessoas me movimentou, mas ESG hoje me inspira de uma forma, porque é a primeira vez que eu vejo a possibilidade, uma esperança, Cláudio, não uma esperança ingênua, e nem esperança do verbo esperar, mas uma forma que nós temos de agir para que possamos integrar e harmonizar planeta, meio ambiente, pessoas, meio ambiente, pessoas e a ética, a não corrupção, o compliance, a transparência, a governança. João, isso que eu ia perguntar. A área de compliance, ela está diretamente ligada à governança. A governança. Intimamente. Compliance hoje é extremamente importante, principalmente para aquelas empresas que pretendem cada vez mais realizar e ter relatórios transparentes, trabalhar com grandes licitações, trabalhar com o governo. Essa pauta é imprescindível para eles. Não é? Então, você percebe, Cláudio, que o ESG, cada empresa é um organismo singular, atua. Então, um desses 3 pilares pode ter uma relevância maior. Uma empresa que trabalha, por exemplo, como a Vale, né? O meio ambiente, independente das grandes tragédias que foram produzidas, o meio ambiente, esse pilar é muito importante, tem uma relevância. Claro que as pessoas também têm, a governança também tem, mas é algo em que eles têm um foco principal para que tragédias como as que nós assistimos não ocorram mais. Você pega uma empresa de tecnologia, onde os talentos individuais de criação são muito importantes, o social, eu mantenho engajado as pessoas talentosas, eu não posso perder os talentos que existem dentro de uma empresa. E hoje o pessoal olha para isso. Imagina, se o ambiente está bom, aqui eu me inspiro, fico mais criativo, eu trabalho mais à vontade. Então, uma empresa onde o talento individual faz a diferença, o social é um pilar bem interessante. E, claro, a governança, como eu disse a você agora, são empresas que estão voltadas, além dessa transparência, a parte contábil, a parte administrativa, a preocupação da liderança com os stakeholders, todas aquelas pessoas interessadas e envolvidas no processo. Não é como eu vou ter a minha lucratividade, é como todos nós podemos ter lucratividade. Se fala em rastreabilidade. Stakeholders envolve tudo. A linha de fornecedores, de quem eu estou comprando, aquela pessoa está enviando, este é um parceiro de trabalho, mas ele está
ele está com a agenda ESG, eu rastrear toda a minha cadeia produtiva, tudo aquilo que me fornece, abranger a estas pessoas e cobrar dos meus fornecedores que eles estejam dentro dessa agenda. É uma força-tarefa. Agora, João, você tocou nesse assunto. Como é que eu faço para implementar um processo de ESG na minha empresa? Como eu devo começar? Olha, essa é uma dúvida muito comum. Primeiro, na Inovadec, nós temos uma gama de produtos a serem oferecidos. Existe um preparo. Como eu disse há pouco, se o CEO, o diretor da empresa, ele não tem o total conhecimento desse ESG, é necessário que, no meu entendimento, comece também por ele e pela diretoria. Top-down, né? Top-down. Muitas vezes, um trabalho de mentoria exclusiva explicando para ele todo o arcabouço, o que significa trabalhar essa mentalidade, a compreensão, o comprometimento dessa liderança, desse CEO. Consequentemente, os demais diretores ligados a isso, também, aí sim entra um trabalho de treinamento, de cursos, para cada vez mais deixar claro e alinhar todo mundo dentro dessa agenda. E aí, consequentemente, a partir do momento em que estão integrados, entendendo a importância, Cláudio, não é ser eco-chato, sabe? Não é eu começar a ser um fanático do meio ambiente, pichando, explodindo. Não, nada tem a ver com ESG. ESG usa a inteligência, a sensibilidade para tocar aquelas pessoas dentro da empresa para que elas trabalhem unidas, sem ameaças, sem uma forma de protesto fanático. Isso até depõe quanto a essas condições de trabalho. Mas a partir do momento em que um CEO, é o início, uma diretoria, ou, dependendo da empresa, um board diferente dentro da empresa, eles conhecem o que é isso, porque ainda assim, nós estamos falando de algo relativamente novo. Muitas empresas e CEOs entendem a importância, mas não se aprofundaram no tema. Falam que é preciso ter, mas muitas vezes, pessoalmente, não tem um entendimento claro dessa visão sistêmica que a ESG oferece para dentro da empresa. Será que eles não pensam muito no ROI disso aí? Então, essa cultura necessária era importante. Não sejamos aqui ingênuos imaginar que esse capitalismo é um capitalismo que abre mão do dinheiro. Ao contrário, ele incentiva a lucratividade. Nós só precisamos entender que há lucratividade sem prejudicar pessoas, sem adoecer pessoas. Há lucratividade sem prejudicar o planeta, sem acabar com os recursos naturais, sem sermos precursores do que nós estamos assistindo. Depois que nós vimos o que aconteceu no Sul, várias pessoas fazendo as suas doações, entregando água, os voluntários, isso foi um movimento nacional bonito, sensível, fantástico também. Eu tive a oportunidade, Cláudio, dentro da minha clínica, eu atendo uma quantidade de pessoas de forma social. Atendi algumas pessoas do Sul. Emocionante falar disso e lembrar pelo que essas pessoas passaram. Foi algo traumático, né? Aqueles senhores, senhoras já que viveram 30 anos numa região tentando voltar para ela e não existindo mais a possibilidade disso. A perda simbólica disso tudo. Então, Cláudio, a raiz disso, nós vamos continuar tendo voluntários para socorrer as catástrofes. Nós vamos continuar tendo um povo sensível, um povo maravilhoso, solidário como é o brasileiro, entregando doações? Ou nós vamos olhar para a causa disso? Entendi. Nós vamos tentar fazer o possível para que isso não aconteça mais. E essa não é uma agenda só do governo, da política. É uma agenda, a agenda que mais movimenta o mundo no PIB não são os governos, são as empresas. Então, se nós não, cada vez mais, não nos alinharmos, fomos reunidos nessa pauta, a transformação está no meio corporativo. Ele faz a roda girar. Se nós conseguimos, com essa roda girando, trazer esse olhar, trazer essa sensibilidade com lucratividade, isso seria uma realidade próxima, sabe, Cláudio? Para que as grandes catástrofes que estão caminhando cada vez mais
Cada um dos lugares do mundo, eu tenho acesso a esses dados hoje, numa visão macro do meio ambiente, nós estamos vivendo não uma crise, uma emergência planetária. Já foi considerado pela ONU uma emergência. O oceano nunca esteve tão quente como está agora. Essas catástrofes, essas mudanças climáticas estão nos levando a algum lugar onde, para qualquer um dos empresários, em outras palavras, como o Kofi Annan disse na ONU, não adianta você ganhar o dinheiro, você não vai ter casa na praia para ficar. Não é? Você não terá pessoas boas para servir ao seu lado que estarão adoecidas. Chegou a hora de todos nós aprendermos a olhar para isso de uma forma diferente. Sabe? João, falando em empresa, até para a gente estar se encaminhando aí para o final desse episódio, mas como eu formo um profissional ESG? Então, não existe uma formação específica. Né? Hoje, o que existe no mercado, em boas instituições, é a pós-graduação, que sim são meses e anos de estudo, né? E existem instituições como a nossa. A Inovadec vai oferecer uma escola ESG. Essa escola, a mentoria ESG, pode ser para uma parte da diretoria e presidência, cursos, né, de formação em ESG, claro, cursos básicos, não com a ambição de fazer uma pós-graduação como todo. Mas o que acontece? Uma vez que nós detectamos dentro de uma empresa quais são os pilares do ESG, que são aqueles que têm a relevância e necessidade de fazer um estudo que nós chamamos de materialidade. Esse estudo é um diagnóstico dentro da empresa. Então, entendemos o que essa diretoria, o que o time precisa entender de ESG. Recolhemos, fazemos uma seleção de conteúdo e damos esse curso. Excelente. De introdução ao ESG, já específico para a área da empresa, falando a língua da empresa. Porque muitas vezes não adianta eu trazer um tema de um pilar ambiental para uma empresa de TI inicialmente. Isso vai acontecer, vai ser mencionado, vai se falar o que é muito importante, mas vai se demandar nesse curso um olhar diferente para isso. Não existe em ESG um pilar mais importante que o outro. Existe sim a instituição que tem uma inclinação e pode aplicar com responsabilidade o ESG em cada um desses pilares. Então, a Inovadec, ela vem com essa ideia. Primeiro, trabalhar isso, fazer esse diagnóstico, compreender qual o melhor caminho para que o treinamento não fique exaustivo, longo demais, de muitos anos, mas que possa, dentro da logística da empresa, sem interferir na rotina de trabalho, tentar introduzir isso e talvez sendo um agente de mudança de cultura. João, estamos no final aí do nosso podcast. Queria que você deixasse uma palavra aí para o pessoal, para o empresário que está aí assistindo a gente. Como começar o ESG na sua empresa? Vamos lá. Nós temos que, antes de tudo, olhar para o que acontece à nossa volta. Nós temos entes queridos, né? Filhos, marido, mulher. ESG não diz de nós exatamente nesse momento. Ele diz daqueles que vão herdar o que nós estamos fazendo hoje. Nós, empreendedores, empresários, preocupados com essa pauta, vamos sim ser lembrados pela boa educação que damos aos filhos, a um movimento social, mas também seremos cada vez mais lembrados, até pelos entes queridos, pelos movimentos mais sérios que a gente fez em prol do planeta, em prol do trabalho, em prol da justiça, da transparência, e entender e as futuras gerações, lembre-se que alguém começou isso. A nossa hora, o meio empresarial, de começar a cada vez mais melhorar isso, sem perder de vista a questão da inovação, sem perder de vista a questão da lucratividade, não. Mas acreditem, mudando um pouco da nossa cultura, olhando um foco, nós podemos conciliar isso e trazer uma repercussão, uma forma, talvez, de capitalismo, de um ideal de planeta diferente. Eu acredito que isso pode fazer toda a diferença se você que está nos assistindo agora, né, se inspirar nisso. Venha com a gente. Será uma aventura muito importante e, no mínimo, enriquecedora. Não podemos
ficar na ignorância, não podemos ver acontecer tudo isso à nossa volta, um planeta adoecido, as pessoas adoecidas e empresários, um potencial para transformar isso, cruzarem os braços. A chamada é, vamos juntos nisso. Um grande desafio. Excelente. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Obrigado, João. Obrigado, Cláudio.